Acho o pêndulo uma ferramenta fantástica. Quanto mais você pratica, mais claras ficam as respostas e mais precisão você geralmente tem e mais empolgado você fica. E é isso que eu adoro ao observar meus participantes da aula no início, eles dizem, isso não vai se mover. Oh meu Deus, está se movendo. E então eles começam a obter as respostas e depois verificam, sabe? Porque eu ensino como verificar a precisão das respostas. E é emocionante. Bem-vindos ao show Pergunte a Julie Ryan, onde combinamos espiritualidade e praticidade para ajudar você a viver com propósito e alegria. Hoje, a canal intuitiva Stephanie Banks está conosco para falar sobre canalização, mediunidade e desenvolvimento de habilidades intuitivas. Junte-se a nós para expandir sua mente e abrir seu coração no show Pergunte a Julie Ryan. Lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar este episódio com sua família e amigos. Stephanie, é maravilhoso tê-la aqui. Obrigada por se juntar a nós e dedicar seu tempo. O prazer é meu. Obrigada por me receber aqui. Pode apostar. Vamos direto ao ponto. O que é um canal? E um canal psíquico médium? Bem, vou eliminar a parte psíquica disso porque eu não. Não é assim que defino meu trabalho, defino a mim mesma como um canal intuitivo. Para mim, significa conectar a energia e sabedoria divinas, muitas vezes através da perspectiva da alma, para trazer mensagens que nos apoiam nesta jornada emocionante, empolgante e bela que estamos tendo aqui neste mundo tridimensional. Bem dito. Você consegue fazer isso desde criança ou aprendeu depois? Eu aprendi a fazer isso. Acredito que todas as crianças são extremamente intuitivas e conectadas. Através desse processo de condicionamento, problemas relacionados à espiritualidade ou crenças podem ser suprimidos, desencorajando essa conexão. Essa não foi exatamente a minha experiência, mas ouvi muito sobre isso de clientes altamente específicos, espiritualmente conectados e intuitivos. Mas sempre senti. Eu sempre conversei com animais, com árvores, sempre os ouvi falar de volta para mim. E, sabe, O que eles disseram, o que eles tinham a dizer? coisas amorosas, coisas bonitas. Tenha um bom dia na escola, querida. Uma árvore disse isso? Sim. Ai, meu Deus, eu amo isso. Para aquelas de nós muito conectadas ao mundo natural, isso não é raro. Temos conversas lindas, não por ondas sonoras como agora. É uma comunicação centrada no coração, poderosa e bela. Sempre senti essa conexão. Só na vida adulta aprendi sobre canalização intuitiva. Minha melhor amiga era canalizadora intuitiva profissional, e eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Precisava me manter conectada com minha mãe, com demência, de forma além da comunicação tradicional, para saber como apoiá-la e entender nosso relacionamento. Minha amiga canalizou minha mãe para mim. Ao ver como isso fortaleceu nosso vínculo, percebi a importância de aprender a fazer o mesmo por mim. Eu aprendi a fazer todas essas coisas místicas também. Diria que não tinha pessoas mortas me perseguindo desde a infância, ou se tinha, eu não sabia, muito menos o que faria com essa informação. Mas algumas ideias vieram à minha mente quando você falou sobre falar com árvores e animais de estimação e tudo mais. Vamos aproveitar o gancho da sua mãe. Havia um programa infantil, certamente o Capitão Canguru. Eu assistia, provavelmente é. Eu sou mais velha que você. Sou. Lembra do Capitão Canguru? Havia um com uma árvore falante, se não me engano. Outra coisa, quando eu visitava a minha avó, dos 3 aos 10 anos, não morava em Columbus, Ohio. Recordo bem dessa época, né? Eu morava mais perto de Cleveland. E eu visitava a minha vovó. Havia um programa infantil chamado Lucy's Toy Shop, uma produção local afiliada à CB. Eles tinham uma árvore que falava. Então penso, há mais pessoas além de nós que falam com árvores, pois os escritores desses programas,
especialmente os infantis, o fazem. E eu faço isso para clientes quando tem um ente querido que não consegue se comunicar. Na maioria das vezes, é alguém com demência ou Alzheimer. Podemos nos comunicar com eles e obter informações. Com eles, entre eles e para eles. E tudo isso é muito útil. Entendo o que você está falando. Com quem você compartilhou isso? Quando era pequena, contou para amigos, família ou alguém sobre árvores e animais de estimação? Não tinha motivo para falar com alguém sobre isso. Preferia conversar com as árvores. Acreditava que todos nós nos comunicávamos com plantas, árvores e animais à nossa maneira. Não me ocorreu que fosse algo incomum para compartilhar como uma grande revelação. Era apenas uma bela troca. Tinha uma árvore especial em uma das minhas casas de infância, do lado de fora, na frente. Então, enquanto esperava a carona, eu tinha tempo extra e me sentia muito conectada a ela. E eu sentia apenas uma bela sensação de bem-estar, boa vontade e amor e energia pura da árvore. Às vezes compartilhava o que era difícil para mim. Podia ser uma briga com um amigo ou alguém da sala de aula. Eu sentia a sabedoria vindo. E, sim, então, foi uma parte natural e bonita do meu crescimento que não compartilhei com mais ninguém. Também sou de Cleveland. Você é? Que parte? A área de Beechwood. Ah, sim. John Carroll. Sim, o Shopping Beechwood. Conheço. Sim, certo. Bem, curiosamente, a parte sobre crianças saberem fazer isso. Toda criança sabe fazer. Todos nascemos com o hardware. Parece que você sente o mesmo que eu sobre isso. E é por isso que escrevi minha série de livros infantis, Mensagens de Anjos. São 4 livros, Mensagens de Anjos, para crianças, cães, gatos e a verdade. Muitas mães e avós me pediram ajuda para explicar como meu filho sabe sobre meu ente querido falecido antes de nascer. Essa criança ainda não lê, mas como ela sabe essas coisas verdadeiras? Como eles, como meu filho sabe sobre vidas passadas? E podemos obter informações que podemos corroborar com documentos históricos online. E essa criança não sabe usar a internet. Você sabe, deixe-me ler. Pule, papai. E então, a última é, quando alguém morre, como explicamos a eles o que acontece? Porque vamos dizer, bem, querida, a vovó está no céu. E a criança de 3 anos vai dizer, não, ela não está. Ela está dormindo naquela caixa lá na frente da sala porque estão na funerária, para a visitação, para a espera. E, então eu concordo completamente com você nisso. Curiosamente também, como mencionei antes de começarmos a gravar, eu estava viajando no fim de semana passado e no avião eu estava lendo um livro sobre essa mulher que foi em busca de fadas. Na Irlanda, país de Gales, Escócia, onde os celtas, todo aquele território celta e as árvores têm um papel enorme nisso. Quando caminho no Jardim Botânico, sinto que minha alma se alimenta com todas as árvores lá. As flores são bonitas, mas são as árvores que me encantam. O que você acha que está por trás disso? Primeiro, as fadas? E em segundo, qual é a energia que sentimos ao estar em uma floresta com muitas árvores antigas? Eu não sei o que é, mas sei como me sinto. Em relação às fadas, é divertido para mim porque muitas vezes tenho clientes que são fadas. Você pode sentir a essência dessa energia leve e quando canalizamos e eles descobrem que são desse reino, é muito empolgante para eles. É afirmador de como eles têm experimentado o mundo até agora, pois a maioria de nós não é do reino das fadas. Mas eu adoro que alguém esteja em busca desses seres na Irlanda. Mal posso esperar para ler e aprender mais sobre isso. Eu experimento a energia das fadas, como claro dentro das florestas e muito, muito leve e alegre e também cativante,
É assim que eu descreveria. E então, em termos do que experimentamos na floresta, há algumas pesquisas maravilhosas sobre os benefícios do banho de floresta e da conexão com as árvores. E eles estudaram meditadores que meditam, sabe, com as costas encostadas em uma árvore, e eles conectam o meditador a eletrodos e conectam a árvore para medir o xilema e floema. Os fluidos se movem para cima e para baixo dentro da árvore. Com prática e meditação contínua, a respiração do meditador se alinha com o fluxo da árvore. Assim, estamos interconectados. É profundo, requintado, lindo. Meu livro favorito, da doutora Jan Shinoda Bolen, está atrás de mim na estante, é como uma árvore. E ela fala sobre o poder das pessoas árvore. Os que se conectam. Parece algo saído de O Senhor dos Anéis. Frodo, sabe? Bem, você é uma pessoa árvore. Sou uma pessoa árvore, certo. Nós que reconhecemos a beleza e a energia das árvores, unindo-se para salvar o planeta, porque, claro, estamos perdidos. Sem árvores, não há vida que possa ser sustentada. Sem árvores aqui. Então, acho isso algo urgente também. Precisamos voltar à nossa natureza. Precisamos voltar ao que as árvores têm a compartilhar conosco, a sabedoria que elas trocam entre si. Elas se comunicam entre si sob a terra. Elas se protegem, sim, de perigos, pragas. Elas se apoiam com açúcares e carbono. É incrível ler sobre árvores. Bem, mais uma coisa sobre as árvores. E depois tenho páginas de perguntas para você, garota. Então, a Universidade do Alabama é perto de onde eu moro, em Birmingham, e meu filho se formou lá. Fui conselheira voluntária de Irmandade lá por 12 anos. Tinham magnólias enormes e antigas, tipo, e o vento levou enormes. Essas magnólias têm centenas de anos. Durante a Guerra Civil, quando aqueles malditos Yankees vieram, você e eu temos Yankees, certo? Eles incendiaram a universidade. A casa do presidente foi o único prédio restante. Havia outro pequeno prédio. Uma vez eu estava lá, admirando as árvores, passando de carro por elas em uma área aberta. Pensei, se aquelas árvores pudessem falar sobre o que ocorreu durante aquela batalha da Guerra Civil, pois era um campo de treinamento. Os Yankees vieram, atacaram e queimaram tudo. Eu pensei, bem, Dove Ryan, você pode falar com as árvores, sabe? Perguntar a elas. E então consegui muitas informações delas sobre isso e validei com documentação histórica. Foi fascinante, simplesmente lindo. E aquelas velhas magnólias do sul, tenho várias, plantamos muitas no meu jardim quando nos mudamos para cá. E são tão tipicamente do sul, e as histórias que elas podem contar, como as sequoias, certas árvores em diferentes partes do Surimoise e do mundo, são fascinantes. Quais são as histórias que elas podem contar sobre a área delas e que sabedoria podem compartilhar? Seria um ótimo livro, não seria? Ah, sim, sim. Conversando com árvores do mundo. Sim, é lindo. Eu tenho um cliente cujo trabalho é pegar árvores que foram derrubadas. É na área de LA, na verdade. E ele as leva para a sua oficina e as transforma em belos móveis ou algo do tipo, e as coloca de volta em espaços públicos. E então é assim jornada de honrar a vida desta árvore e sua história, devolvendo-a ao centro da cidade, onde cresceu, onde as pessoas se reuniram, onde ocorreram eventos sagrados. Elas têm histórias lindas para contar e é maravilhoso testemunhar isso. Eu estava em Biloxi, Mississippi, há alguns anos, e eles tiveram um furacão muito forte, que derrubou várias magnólias e as quebrou. E um artista veio e fez esculturas com os troncos que restaram.
e elas são magníficas. E eu não pensei sobre elas continuarem com sua história, mas isso faz todo sentido. Uau, interessante. Vamos mudar de assunto. Nós gostamos de árvores, certo? Eu adoro isso. Somos pessoas das árvores. Você tem uma família espiritual? Fale sobre como você cresceu. Você mencionou que começou a falar com árvores e animais, mas desde que se tornou adulto, descobriu se seus pais, avós, irmãos ou primos também fazem isso? Ou você é uma exceção? Provavelmente sou uma exceção. Quer dizer, eu não sei o suficiente realmente sobre minha linhagem para dizer que não há ninguém que tenha feito o que estou fazendo. Então, isso é totalmente possível. Mas eu apenas, uma casa judaica tradicional, basicamente. Nada que eu chamaria de altamente religioso, mas praticávamos, sabe? E íamos à sinagoga e frequentávamos os serviços nos dias santos. Mas não há ninguém na minha família que estivesse conectado dessa forma. Isso foi um modelo para mim, algo que surgiu por uma necessidade na minha vida adulta de ter uma opção diferente de comunicação. Tá bom, acho interessante. Sou assim também. Não conheço ninguém na família. Foi preciso coragem extra de ovário dourado para sairmos do armário. Certo, imagina com todo mundo. Ai, meu Deus. E então, acertamos tantas vezes no começo que eles têm que parar e pensar: ok, bem, talvez haja algo nisso. E agora meu irmão mais velho me liga se ele precisa de algo e ele só diz: faz a tua mágica. Nossa, certo. Você fala sobre o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Por favor, nos conte sua compreensão da diferença. E você usa os dois lados ao canalizar? Um lado funciona mais que o outro? Equilíbrio entre eles? O que está acontecendo? Sim, então, eles são feitos para trabalhar juntos. É por isso que estão conectados pelo corpo caloso. O cérebro esquerdo é nossa orientação lógica, de resolução de problemas, pensamento linear, muito valorizada na sociedade. Em muitas sociedades, se não na maioria. No mundo ocidental, temos um hemisfério esquerdo muito desenvolvido e um hemisfério direito menos desenvolvido. O hemisfério direito é criativo, expansivo, intuitivo, espiritual, em termos de conexão. Quando subdesenvolvido, não sabemos que é acessível a todos. Como canalizar? Qualquer um pode aprender. Sou clara. Se deseja aprimorar, pode. Se você se dedicar à prática e ao trabalho, pode obter clareza e precisão, desenvolvendo essa habilidade. Eu sei por que fiz isso. Não há nada único no meu hemisfério direito que seja diferente do de qualquer outra pessoa. Sim, eu também, sim. Então, eu meio que imagino chegando ao ponto em que estamos trabalhando. Para desenvolver esse hemisfério direito, onde estamos aprendendo a confiar no que surge, mesmo que não pareça lógico, mesmo que não possamos verificar sua origem. Porque a questão com a canalização é que pouco disso pode realmente ser verificado. Sabe, não estou falando sobre coisas psíquicas. Estou falando sobre canalização, conectando-se à essência de outra pessoa, trazendo à tona sua energia. E realmente não há instrumentação, como temos para estudar o pensamento linear lógico para aplicar ao hemisfério direito. Há algumas pesquisas acontecendo no Instituto de Ciências Noéticas, algo que todos deveriam conferir. Eles estão dedicados ao estudo da canalização, explorando o potencial humano e a capacidade de se conectar com reinos além do espaço e do tempo. É crucial manter um equilíbrio entre os hemisférios cerebrais, evitando depender demais de um em detrimento do outro. Atualmente, percebe-se uma clara dependência do cérebro esquerdo, o lado linear da mente.
Você acha que isso surgiu desde que nos tornamos mais bem educados nos últimos 100, 150 a 200 anos? Você acredita que, nas sociedades antigas, assim como até alguns 100 anos atrás, as pessoas eram menos dependentes do lado linear do cérebro e mais intuitivas? E aprendemos a desligar isso? Provavelmente sim. Sim, eu acho que há vários fatores que nos empurram a desligar ou suprimir esse lado de nós mesmos, e certamente esse pode ser um deles. Concordo. Qual é o seu processo, Stephanie? Você medita por 1 hora primeiro e você o que faz? Está coerente, acordada, gravando? Qual é o seu processo ao trabalhar com um cliente? Eu gosto de ser coerente. Algumas pessoas gravam porque não se lembram ao canalizar. Bem, sou uma grande fã do trabalho de coerência cardíaca e de criar coerência entre ondas cerebrais e a energia do coração. Existem práticas de coerência cardíaca muito simples que uso para me preparar para uma sessão ou para canalizar até mesmo para mim. Você pode nos dar um exemplo de uma delas? Há um método de 2 minutos onde você se concentra, fecha os olhos e se conecta ao seu coração. Imagine-se respirando através do coração. Inspire, entrando no coração. Expire, saindo pela parte de trás. Faça isso por um curto período, evocando amor, consideração positiva e cuidado profundo. Para mim, isso geralmente surge com um dos meus cães. Na minha imaginação, um dos meus filhos ou algo que me faça sentir bem e amorosa. Delicie-se com isso enquanto respira. E isso realmente calibra e ajusta as ondas cerebrais, os ritmos do coração, para entrar em coerência. E coerência é aquele estado onde você não desperdiça energia, onde sua mente não está acelerada e seu coração não está batendo rápido, mas tudo está em harmonia e fluindo. Esse é o estado ideal para canalizar, na minha opinião, o melhor estado para canalizar. Então, essa é uma prática muito rápida que qualquer um pode fazer. E está no site deles, heartmath.org. Não. E eu também tenho várias coisas que faço que chamo de autocuidado radical, que me mantém como um canal claro. E essas são coisas que me trazem alegria e prazer. Tempo ao ar livre. Tempo no meu jardim, conversar com minhas plantas, ver as coisas lindas que cresceram durante a noite, o que sempre me parece mágico e milagroso, como a natureza. Simplesmente sabe e cuida de si mesma. Tempo com meus cães, amizades significativas e conversas profundas. Chocolate amargo. Não estou brincando. É isso. Isso é autocuidado. Para mim. Adoro isso. Então, se sabemos o que nos traz alegria e leveza, é desse lugar que eu canalizo, porque isso é canalização para mim. Essa deliciosa efervescência, conexão com o espírito, que deve ser, acredito, alegre e leve, para nos trazer maior facilidade em nossa jornada. Concordo. Bem dito. Concordo com tudo. Porque o espírito é puro amor e alegria, e estamos aqui para criar uma vida de alegria. Quando sentimos algo ruim, é medo, uma vibração baixa. O espírito não se comunica nos canais de me sinto péssima, vibrações muito baixas. Sim, concordo totalmente. Quando você faz canalização com um cliente, você liga e desliga? É um fluxo contínuo enquanto está com o cliente? Parece que outra pessoa entrou na conversa. Como é isso? Sim. Quando estou em uma sessão, estou conectada, realmente o tempo todo. Enquanto meus clientes falam sobre suas lutas tridimensionais, ouço. Os guias deles me dizem para perguntar, esclarecer e sintonizar com essa parte. Faço anotações e recebo apoio e orientação para melhor ajudá-los quando entro no estado de canalização. E, quando a sessão termina,
Eu também. Eu fecho este portal, se preferir. Não quero ser visitada por clientes, meus ancestrais, enquanto escolho cereal no supermercado. Então, então, acho que os limites são essenciais em todos os relacionamentos, sejam humanos ou não. Sim, sim, concordo. E você ouve falar sobre qual a diferença para você entre um vidente e um médium? Bem, eu acho que a mídia tradicional fez um trabalho com essas coisas psíquicas. Certo. Quando alguém ouve psíquico, pensa em ser visitada constantemente por aqueles do outro lado que desejam compartilhar informações específicas e tridimensionais, como a cor do cachecol favorito da tia-avó Sally. Detalhes assim e previsões têm sido o foco da mídia tradicional em muitos psíquicos. No meu mundo, o que entendi e adoraria ouvir suas definições também, pois todos temos perspectivas diferentes. Para mim, mediunidade é conectar-se com aqueles que já partiram, como ancestrais e entes queridos. Canalização é se conectar a qualquer energia, incluindo almas presentes no planeta e do outro lado, expressando suas personalidades e compartilhando suas mensagens. Canalização. Árvores, plantas, animais, relacionamento, situações e circunstâncias e psíquico. Quero ouvir sua definição, pois às vezes tenho dificuldade com como é definido e o que as pessoas usam para isso. Acredito que tudo está interligado. Minha convicção e experiência mostram que, ao nos conectarmos com o espírito, podemos alcançar o impossível. É curioso como existem psíquicos de animais de estimação, médiuns que se comunicam com os mortos, intuitivos médicos e outros que preveem o futuro. Com 30 anos de experiência, posso compartilhar o que estou recebendo agora, mas inúmeras variáveis podem influenciar o resultado, tornando-o diferente a cada momento, seja hoje à tarde, amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Tudo o que posso te dar é o que estou recebendo agora. Por isso, sempre digo que os eventos futuros são fluidos. Existe uma porcentagem de probabilidade de que isso possa acontecer? Sim. E então há muitas maneiras de interpretar a informação que recebemos, seja sobre eventos futuros ou o que a vovó está dizendo, ou qualquer outra coisa. Eu também digo que não só qualquer pessoa pode fazer isso, mas quando estamos conectados a um espírito, não importa se está ligado a um corpo ou não, porque todo espírito tem uma frequência que mantém ao longo de todas as suas vidas. Então é como se você estivesse sintonizando 94.7 para se conectar com sua avó. Mesmo que ela tenha reencarnado, mantém a mesma frequência desempenhando papéis diferentes em várias vidas. Eu realmente não os defino. Eu sei que algumas pessoas se agitam com isso. Não, sou médium. Não, sou sensitiva. Não, acho que é tudo igual. Adoro isso. Obrigada por liberar isso. Eu não costumo ficar agitada. Além disso, sou extremamente cuidadosa com a ética ao realizar minhas práticas. Não saio por aí escaneando pessoas aleatoriamente. Meu foco é na cura intuitiva e energética, sempre respeitando a permissão. Se precisar escanear um parente, peço autorização telepaticamente ao espírito ligado a eles. Assim como nos programas de TV, onde um médium no McDonald's menciona a presença da avó falecida ao seu lado. Ela quer que você verifique seu tornozelo esquerdo porque você já ouviu isso e, bem, acho que é invasão de privacidade. Não sou levada a fazer isso. Acho que você provavelmente também não é. E muito disso é pelo valor de entretenimento que as pessoas que produzem esses programas têm. É divertido,
Assistir. Isso é algo que eu faço? Nunca. E você? Sim, não. Não poderia concordar mais. Na verdade, ao ensinar canalização, que adoro, é sobre os fundamentos que discutimos. Nunca leia alguém sem perguntar se tem permissão para fazê-lo. E se algo surgir, porque nem sempre podemos controlar, quando alguma informação ou energia vai surgir, isso não significa que você deve compartilhar, pois podemos causar confusão e caos ao falar sem pensar. Sinto isso sobre você, ou acabei de receber uma mensagem sobre isso. Também não acredito em fazer isso. Acho que ter ética é crucial. Eu considero fundamental estabelecer limites claros. Pedir permissão e manter essa integridade são elementos essenciais para a clareza da canalização. Portanto, é valorizado tanto pelos espíritos quanto pelos humanos. Concordo 100%. Você era fonoaudióloga. Ainda está na área? Conte como isso ajudou você na sua jornada, fazendo o que faz agora. Como mencionei antes, toda informação que recebemos é interpretativa. Sempre sugiro às pessoas que me contatam esteja aberto a como esse pavão vai aparecer. Você pode ver uma imagem, uma peça de joalheria, um pavão real e um pintado na lateral de uma van. Mas como sua formação em fonoaudiologia se relaciona ou se relaciona com o que está fazendo agora? Bem, como é uma busca clínica, é muito o lado esquerdo do cérebro, certo? E eu gostei. Sim, eu realmente gosto do meu hemisfério esquerdo. Bom saber. Sim. Então, tive experiências incrivelmente maravilhosas com meus pacientes na área de fonoaudiologia médica, lidando com lesões cerebrais traumáticas, AVCs e bebês recém-nascidos aprendendo a se alimentar oralmente. A terapia da fala abrange deglutição, fala, linguagem e cognição, tudo parte da fonoaudiologia. Assim, construí uma carreira rica em experiências positivas e gratificantes, repleta de momentos únicos e desafiadores. Algumas dessas muitas na verdade, me permitiram usar minha intuição. Quando um paciente perde a capacidade de se comunicar, há muito que você tem que captar da expressão facial, linguagem corporal, sinais não verbais e também intuir do que você sabe, apenas o que está sentindo, a leitura, a energia do momento, o que estão tentando comunicar, quais podem ser suas necessidades. Assim, a fonoaudiologia foi uma ótima área para eu realmente aprimorar essa intuição e criar relacionamentos tão bonitos com meus clientes que às vezes não recuperavam a capacidade de se comunicar verbalmente ou de ter um pensamento claro. Eu encontrava maneiras de me manter conectada a eles de qualquer forma. Por causa dessas habilidades intuitivas e comunicação centrada no coração. Assim, sinto que em quase qualquer profissão há espaço para irmos mais fundo em nossas habilidades, de intuir as coisas. E onde nos desconectamos é principalmente na confiança em nós mesmas. Interessante. Estou pensando, toda aquela prática de conversar com as árvores levou você a fazer isso, sério? A ser capaz de prestar atenção às ideias que vinham à sua cabeça e você teve validação para a orientação que estava recebendo e aprendeu a confiar nisso. E isso, eu acredito, foi uma parte integral de tudo isso. E quando recebo informações na minha cabeça, eu chamo de downloads divinos. Mas sei do que você está falando porque estou ouvindo você e pensando, uau, isso é porque ela conversava com todas aquelas árvores quando era criança, o que é engraçado. Certo, as pessoas podem criar novos caminhos cerebrais e quando você e eu ensinamos pessoas ao redor do mundo a fazer o que fazemos, é isso que está acontecendo. Quando elas desenvolvem essas habilidades, fale conosco sobre o lado médico de criar caminhos cerebrais e depois fale conosco sobre
Como isso se cruza com o que fazemos ao ensinar as pessoas a fazerem esse trabalho? Sim, eu realmente aprecio essa pergunta. Com certeza, estamos sempre aptos a criar novas conexões cerebrais. Pesquisas demonstram que até mesmo indivíduos mais idosos têm essa capacidade. A plasticidade cerebral está diretamente ligada a essa habilidade. Como o cérebro consegue se reorganizar se uma região foi danificada ou destruída? E essa é a beleza da fonoaudiologia. Somos treinados para encontrar rotas alternativas para que o paciente possa reaprender a se comunicar como antes, mas usando meios diferentes, ou aprender a se comunicar de outras formas. Mas, pelo que entendo, não há um ponto final para isso. É como aquele ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. Isso é mentira. Você pode. Você pode. Cães e pessoas sempre podem aprender e repadronizar seus neurônios, sinapses e conexões neurais no cérebro. Então você só precisa saber para onde ir, o que está fazendo, encontrar especialistas que entendam isso e praticar. O cérebro é meio que é como exercitar qualquer outro músculo do corpo. Você pode melhorar a forma como pensa, a rapidez com que pensa, a facilidade com que acessa palavras, informações. E, sim, meu melhor palpite é que aprender a canalizar, fazer leituras, se conectar intuitivamente. É, claro, criar novos caminhos no cérebro, porque não é algo que muitos de nós tenhamos feito ao longo de nossas vidas. Quase nunca é algo que somos incentivados a desenvolver. Para algumas pessoas isso é diferente, mas a maioria das pessoas que conheço não foi incentivada a desenvolver isso. Então, quando entramos como adultos ou adolescentes e tentamos desenvolver uma nova habilidade, é isso que estamos fazendo. Estamos pedindo ao cérebro para se manifestar de maneiras diferentes. Estamos pedindo a certas áreas para se acalmarem. Certo. O lado esquerdo do cérebro, estou pedindo para se acalmar e transferir poder, receptividade para o lado direito, para que eu possa receber as mensagens. Coesão disso para que eu possa entregá-lo de forma coerente. E é assim que eu entendo. Ainda precisamos de mais pesquisas, mas essa é a minha melhor compreensão. Vou receber o Dr. Daniel Amen no programa em algumas semanas. Ele é um psiquiatra que escaneou mais cérebros do que qualquer pessoa no planeta. Descobriu o que chama de ponto espiritual no cérebro, uma parte que se desenvolveu em pessoas como você e eu, que desenvolveram essas habilidades. Fiz uma varredura cerebral na clínica dele e planejo questioná-lo bastante sobre o ponto espiritual no cérebro. Também mencionei a ele que poderia usar minhas varreduras no programa e vou falar bastante com ele sobre os caminhos neurais que desenvolvemos quando algo nos toca. Muitas vezes, até pessoas não treinadas como nós sentem os pelos da nuca arrepiarem ou dos braços, ou ficam arrepiadas ou com calafrios. Chamam de calafrios aqui no sul profundo. Querida, o que acha que está acontecendo? De uma perspectiva fisiológica, não sei, mas é assim que me sinto. É através de arrepios. Eu os chamo de calafrios. Calafrios que percorrem todo o meu corpo. Quando algo é com o que ressoo profundamente ou que devo prestar muita atenção e pedir um pouco mais de informação sobre... Então, novamente, meu melhor palpite seria que, para mim, é mais do que aceitável receber isso como um sinal do espírito. É também uma confirmação. Antes de canalizar, eu verifico e pergunto aos membros da minha equipe se estão presentes. Um dos seres que me auxilia na canalização é minha melhor amiga do outro lado, quem me ensinou a canalizar. Então eu pergunto: Jen, você está aqui? Agora, por todo o meu corpo, sinto a presença dela.
Talvez você também tenha sentido, pois é muito forte. É isso. Eu ouvi, sim. Tudo bem. Eu ouvi um sim na minha cabeça. Download divino. Sim. Sim, exatamente. Então, sinto que podemos. Acredito que podemos decidir com o que estamos confortáveis com nossa equipe espiritual. Está disposta a experimentar, no ou no corpo físico. Estas são algumas maneiras de fazer isso. Como mencionou, o cabelo na nuca pode causar arrepios na barriga. Algumas pessoas sentirão uma aceleração no coração. Algumas pessoas sentirão. Há opções infinitas aqui. Se não estivermos confortáveis com alguma presença física ou afirmação, podemos descobrir com nossa equipe o que nos deixa confortáveis. Para você, pode ser a palavra sim, ou ver alguém acenando com a cabeça em sua mente, ou fazendo um joinha, ou ouvir um sussurro. Existem várias formas de ter essa afirmação, mas como isso realmente acontece, não sei. Bem, pela minha experiência, recebemos informações inicialmente da maneira que aprendemos. Sou uma aprendiz visual, então recebo informações visualmente. Vejo coisas incríveis. Sou inventora de dispositivos cirúrgicos, então vejo muitos procedimentos que imitam o que vi na sala de cirurgia por todos esses anos, e depois sou sinestésica logo em seguida. Assim, tenho sensações, vejo coisas, sinto coisas, ouço coisas, recebo downloads divinos, cheiro coisas. Faço isso há muito tempo com Deus, quem sabe quantas dezenas de milhares, talvez até mais de clientes. O que eu acho que acontece quando sentimos arrepios é que temos a densidade no nosso corpo, é uma vibração diferente quando nossos espíritos estão ligados ao corpo do que espíritos sem corpo. E então essa diferença de frequência, o corpo capta, meio que como quando entramos em uma sala fria, ficamos arrepiados. Bem, o corpo está captando, ok, há uma diferença na vibração e talvez na temperatura também. Muitas pessoas ao longo dos tempos disseram que, se há espíritos na sala, parece frio. Bem, eles não têm a densidade do corpo com a temperatura que todos nós temos como humanos. Acho fascinante quando isso acontece e praticamente todo mundo experimenta isso. E aqueles de nós que já ouviram falar disso dirão, ah, sim, ouviremos alguém dizer, ah, bem, eu fiquei arrepiada com isso. Nós apenas sabemos que isso significa, ok, isso é uma validação do espírito quando isso acontece. Quando você mencionou que sua amiga conseguiu se comunicar com sua mãe quando ela não conseguia mais se comunicar verbalmente. Como isso ajudou você a lidar com os cuidados dela? E também, como foi isso emocionalmente e espiritualmente para você? Emocional e espiritualmente foi incrivelmente curador, porque eu estava muito focada no que estava perdendo com minha mãe e não no que ainda tínhamos para vivenciar juntas. E essa é a beleza de canalizar ou ser canalizada. Você consegue ir além do que essa relação sempre foi, e eu pude ver a capacidade que ela ainda poderia ter. Então, eu aprendi, através desse processo, que eu estava desesperadamente tentando controlar muitas coisas sobre a jornada da minha mãe e a maneira como ela, não sabe mantê-la segura, mas também quase limitando a forma como ela poderia potencialmente se comunicar comigo, o que não era algo que eu queria fazer. Eu queria que qualquer expressão que ela pudesse acessar fosse algo que eu pudesse entender e responder de maneira adequada. Então isso foi meio que um novo aprendizado, mesmo que essa fosse minha formação clínica, e eu pudesse aplicar isso a qualquer cliente ou paciente que eu visse. Era diferente com minha mãe. Ah, você sabe, a relação mãe e filha é complicada e então isso nos permitiu ficar em silêncio juntas, de uma maneira mais confortável. Nos permitiu rir muito mais. De nada. Tipo, nem precisava ter algo engraçado, e a gente podia simplesmente cair na risada porque há tanta intensidade na jornada dela e apenas em navegar a vida em geral, dentro do contexto de uma sociedade que exige que todos se comuniquem e exibam suas personalidades de maneiras semelhantes. Então, eu aprendi muito sobre
ajudar a abrir o caminho, para que ela pudesse ser quem ela era e não ficar presa ao que eu queria, ou precisava, ou esperava dela. E eu podia ouvir com melhor discernimento a sutileza da comunicação dela e perceber quando eu deveria simplesmente calar a boca, quando eu deveria simplesmente seguir com a realidade dela, o que é algo que eu recomendo muito que você faça com qualquer pessoa realmente que tenha uma lesão ou que não consiga se orientar sobre o que é a realidade, seja lá o que isso signifique. Porque o que eu sabia ser crucial era manter a conexão com minha mãe e não corrigi-la, reorientá-la ou desperdiçar tempo, fôlego, recursos e energia ensinando coisas a ela. Esse barco já tinha partido e agora eu só queria fazer parte da jornada dela da maneira que eu pudesse. Ah, que adorável! Vamos mudar de direção por um minuto. Já usou um pêndulo? E agora? Ensina seus alunos a usarem um? Conte-nos sobre isso. Ah, não é lindo? Conte-nos sobre isso, como eles funcionam e como você os usa. Sim, eu uso um para ensinar. Aprendi a canalizar com um pêndulo. Minha mentora nos ensinou a obter respostas de sim e não usando um pêndulo. Depois ela nos ensinou a usar uma grade de letras. Não é um tabuleiro Ouija. Às vezes as pessoas ficam um pouco, receosas com isso, e eu entendo. É apenas uma grade de letras para soletrar. Palavras, frases, os nomes dos nossos guias, os nomes dos ancestrais que estão conosco, respostas para perguntas que possamos ter. Eu acho o pêndulo uma ferramenta fantástica, por algumas razões. Primeiro, ele realmente filtra aqueles que não estão comprometidos com a prática, porque requer um nível tão intenso de foco e atenção, que pode ser exaustivo. No entanto, quanto mais você pratica, mais claras as respostas se tornam e mais precisão você geralmente tem e mais animado você fica. E isso é o que eu adoro ao observar meus participantes da aula. No começo, eles pensam, isso não vai se mover. Oh, meu Deus, está se movendo. E então elas começam a obter as respostas e depois verificam, porque eu ensino como verificar a precisão das respostas. E é emocionante. Você pode programar seu pêndulo para ser qualquer fonte de informação que quiser. Pode pedir que a informação venha da perspectiva do seu eu superior. Pode pedir que venha de um ancestral ou ente querido. Por outro lado, você pode pedir que seus guias espirituais movam e guiem o pêndulo. Assim, há oportunidades infinitas para experimentar e brincar, usando-o como ferramenta de apoio em sua jornada, para tomar decisões e se compreender melhor. Às vezes, para trabalhar ou obter respostas para outros. Há muito a explorar. Como escolher um pêndulo que seja mais adequado para você e para o que deseja usar? Tem que ser bonito. Ok. Tô só brincando. Bem, isso é sempre um bom parâmetro. Hilário. Você tem mais de um ou tem um que usa na maior parte do tempo? Sim, tenho muitos pêndulos porque gosto deles. Alguns clientes fizeram pêndulos para mim. Estou procurando algo na minha mesa aqui. Que ela, que visita lojas de antiguidades, reaproveita peças de joias e cria coisas lindas com turquesa, medalhas e itens incríveis. Este colar também pode ser usado no pescoço. Sou uma grande fã de pêndulos, pois é importante que se sintam bem na mão e que haja uma conexão. Às vezes, eles chamam por você em lojas esotéricas, sendo bom ir pessoalmente, segurá-los, manuseá-los e sentir o peso. Você quer que eles pareçam puxar um pouco com a gravidade, com um bom balanço sem precisar ser impulsionados. Você saberá quando for o seu pêndulo ao segurá-lo. Também é possível encomendá-los online, escolhendo aquele que se comunica com você e que lhe pareça atraente,
feito de materiais com os quais se conecta. Às vezes, pêndulos são feitos de madeira sagrada, outros de metais e cristais. Many shopping opportunities. E então, como você sabe, é sim se girar para a direita? Não é se girar para a esquerda com todo mundo? Não com todos. Depende. Para mim é assim. Para algumas pessoas. Para cima e para baixo, como se estivesse acenando com a cabeça para dizer sim, e de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça para dizer não, seria um não. Você estabeleceu isso no começo, para aprender a confiar, quando uma resposta surgir, que essa é a resposta em que pode confiar. Então, para facilitar o ensino, eu frequentemente digo às pessoas, vá em frente e comece com o sentido horário sendo sim e o sentido anti-horário sendo não. Se isso não funcionar para você ou se não obtiver resultados consistentes, vamos testar outras alternativas. O objetivo é encontrar o que funcionará de forma consistente. Já teve um que não se mexeu ao fazer uma pergunta? O que isso significa para você quando isso ocorre? Às vezes, eles não se mexem como resposta, o que pode indicar que não é da sua conta agora. Oh! Isso é bom, né? E às vezes é só assim, indeterminado, né? Essa informação não está se apresentando no momento, e tudo bem, não é necessário. E às vezes é um reflexo de minha energia pode não estar boa, e eu preciso colocar o pêndulo de lado, fazer outra coisa e voltar mais tarde. Eu tenho uma amiga que usa um pêndulo e é muito precisa. Conversamos sobre um dos filhos dela buscando emprego. Ela perguntou se Sunny conseguiria, mas o pêndulo não se mexeu e nada aconteceu. Nada mesmo. Nada aconteceu. Bem, o emprego ainda não tinha sido criado. Então, 6 ou 8 meses depois, quando o emprego foi finalmente postado no site de RH da empresa, ele acabou conseguindo. Achei muito interessante que as variáveis necessárias para criar o emprego desse cara ainda não estavam alinhadas. E assim, sem resposta, a questão da interpretação permaneceu em aberto. Acredito que boa parte é interpretação, porque poderíamos ter interpretado de outra forma. E se ela tivesse conseguido? Não, ele não vai conseguir o emprego, então não precisa mais se preocupar. Talvez esses 6 meses pensando nisso tenham contribuído para criar a oportunidade no futuro. Fascinante. Pêndulos têm sido utilizados desde tempos antigos. Minha mãe e minhas avós costumavam me contar que em chás de bebê eles eram usados para prever o sexo do bebê, pois a tecnologia do ultrassom ainda não havia sido desenvolvida. Era uma prática comum em várias culturas e religiões ao redor do mundo. Sim, é verdade. Muito. Sim, estive em um chá de bebê no último fim de semana. Não tiramos fotos, pois o bebê ainda não nasceu. Ele chegará em algumas semanas, então foi legal. Eu poderia conversar contigo por horas. Uma última pergunta antes de encerrarmos. Por que encarnamos? Acredito que estamos aqui para nos aproximarmos do amor incondicional, desempenharmos diferentes papéis e relacionamentos, e, no final, voltarmos para a nossa divindade. Aprender a amar uns aos outros profundamente é essencial para a cura do planeta. Por isso acho que estamos aqui. Ok, resposta adorável. Como saber mais sobre você? Sobre o trabalho? No meu site soulinsight.com. Certo, soulinsight.com. Teremos tudo isso nas notas do programa e muitas outras informações para as pessoas para aprenderem mais sobre você e como podem aprender com você. Certo, pessoal? É isso por esta semana. Enviando muito amor de Sweet Home, Alabama. E da Flórida, onde está a Stephanie. Nos vemos na próxima.
Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.